Olá, estudantes da segunda série. Eu sou a professora Ilana aqui do Centro de Mídias. Nós estamos aí mais uma aula aí do aprofundamento matemática conectada. Vou pedir para o nosso diretor colocar aí o resuminho. O aprofundamento aí é matemática conectada. A UC, né, que vocês tratam aí na escola. Deixa eu só habilitar a canetinha. A UC é a educação financeira sustentável e o nosso componente é a educação financeira em conexão. Lembrando que essa UC, Educação Financeira Sustentável, ela está subdividida em 4 componentes. Conexão empreendedora, influência na mídia na vida dos jovens e fenômenos físicos. Cada um aqui no Centro de Mídia tem um professor diferente. Aí na escola de vocês pode ser que seja o mesmo professor e não tem problema nenhum, desde que esteja contemplando aí os 4 componentes. E hoje eu não estou sozinha, hoje nós vamos fazer uma aula de desenvolvimento e eu não estou sozinha. O professor Alexandre, daqui do Centro de Mídias, veio me auxiliar. Olá, professor! Saudações, comunidade escolar! Para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre, também faço parte da equipe de professores de matemática aqui do Centro de Mídias. Tá? Eu sou um professor descendente de orientais, estou com uma blusa azul, calça jeans e sapato preto e espero contribuir aqui com a professora Ilana na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a aula aqui que ela foi bem preparada. Vamos lá então, gente. Então, a gente está aí na Semana do Desenvolvimento, acabamos a introdução. O que a gente fez nessa atividade 3 já, né? Nós já fizemos um jogo, nós jogamos aqui com o Heitor e com a Suelen. Um beijo para o Heitor e para a Suelen, que estavam aqui comigo no Centro de Mídias da região de Caçapava, da Diretoria de Ensino de Taubaté. Amei conhecer eles, amei conhecer o professor. Obrigada aí a todos da Diretoria de Ensino. Muito obrigada por ter feito essa aula acontecer. E aí a gente vai retomar um pouco o jogo e dando continuidade aí às próximas atividades aí desta aula aí, dessa atividade 3. Vamos lá, então, nós estamos no desenvolvimento da atividade 3, lembrando que a introdução foi um jogo. A Suelen e o Heitor ainda não deram o nome desse jogo, vou tentar entrar em contato com eles para eles me falarem que nome eles dão aí a esse jogo, mas na sistematização nós vamos jogar de novo e aí eu posso pedir o nome desse jogo aí para os dois outros estudantes. Então na introdução nós fizemos um jogo, esse jogo tinha um monte de cartinhas aí com algumas despesas, algumas receitas, tinha um bônus aí como receita, tinha um presente da família também no valor de R$180, que é muito bom ganhar dinheiro da família, mas tinha um monte de cartinhas assim, cartão de crédito, pague multa, compre um tênis e pague a prestação. Eram N cartinhas e que a gente tirava aí no decorrer dessa trilha. O Heitor e a Suelen foram divinos e conseguiram aí terminar 2 trilhas aí, fizeram 2 caminhos com a gente. Então vamos lá, para a aula de hoje, então é o desenvolvimento da atividade 3. Desenvolvimento da atividade 3. Nós vamos refletir sobre situações da vida que apareceram no jogo, já que algumas dessas situações podem ser evitadas a partir de uma organização de um orçamento. E a gente vem falando muito aí sobre planejamento. Essa organização é o nosso planejamento. Como que a gente se planeja aí com a nossa vida financeira? Então, já que algumas dessas situações podem ser evitadas a partir de uma organização, de um orçamento doméstico. Nesse orçamento, registraremos todas as despesas de uma pessoa ou de uma família durante um determinado período. Então, a gente já sabe que fazer um orçamento, ele pode ser mensal, né? Então, dentre os 12 meses, a gente pode ter esses orçamentos mensais e o planejamento engloba todo o orçamento. Então, o planejamento, ele é o guarda-chuva aí do orçamento. Então, a gente tem um orçamento e dentro do planejamento tem os 12 orçamentos. Já foi feito isso nas aulas da atividade 2. Nós construímos aí como se planeja e como se orça as coisas. Uma das formas de organização é categorizar essas despesas. Professor Alexandre, você já categorizou as suas despesas? Você sabe categorizar? Sim, todo mês eu tenho que fazer isso, senão a gente acaba no vermelho, e aí ficar devendo é pior porque você paga mais do que você realmente ganha. Então... Exatamente. A categorização ela é muito importante na hora que a gente for colocar, então a gente pode fazer, em vez de chamar de categorizar, a gente pode dividir em grupos, né?
E se a gente dividir em grupos aí, grupo da alimentação, o que eu gasto com alimentação? Se for restaurante, supermercado, a gente pode fazer um outro grupo com lazer, cinema, roupa, essas coisas a gente pode colocar entretenimento. Então a gente pode categorizar ou colocar em grupos e subgrupos essas despesas. Sim, e lembrando sempre que tem despesas fixas, que por exemplo, telefonia, né, celular, essas coisas a gente pode prever, mas tem coisas que a gente não pode prever, né? A gente estima mais ou menos por mês, mas a gente é variável, né? A gente depende da economia. Exatamente, o que dá para prever, o que é previsto e o que é realizado, isso a gente vai ver na aula de hoje. Vamos ver então, vamos terminar de fazer a leitura. Então, nesse orçamento, registraremos todas as despesas de uma pessoa, de uma família, durante um determinado período. Uma das formas é categorizar aqui, colocar em grupos e subgrupos. Grupos. Categorizar é colocar em grupos essas despesas. Por exemplo, alimentação, habitação, transporte, educação, vestuário, entretenimento e etc. Lembrando aí que nós somos numa rede pública, né? Com educação a gente não gasta com a escola, mas a gente gasta com material escolar, né? A gente gasta com mochila, com a roupa que a gente vai na escola. A gente tem a cantina também, né? Tudo isso está englobado aí na categoria escola, na categoria educação. O que mais se você lembra aí? Não, tem... De educação, algo da escola. A condução, transporte. A condução, o transporte também, para você ir até a escola, você também gasta aí, tem o bilhete do estudante, mas a gente gasta também, né? Tem gente que vai de perua, tem gente que vai de carro, né? Os pais deixam lá na escola, então... Tudo tem que ser computado. Tudo que saia do bolso tem que ser computado. Exatamente. Para isso, é possível utilizar um bloco ou um caderno de materiais que devem estar à mão, de forma a facilitar os seus registros. Então a gente está pedindo aí para vocês fazerem um orçamento desde a aula passada, qual era o projeto de vida de vocês, como que a gente organiza, né, as nossas previsões orçamentárias, se a gente quer ficar saradão, se a gente quer, o que a gente quer fazer aí na nossa vida financeiramente. Então a gente pode fazer isso registrando aí nos materiais de uma forma mais fácil, a gente tem o sulfite registrar. Ou outra possibilidade é a construção de uma planilha eletrônica, configurando-as para cálculos de receita e despesa. E eu trouxe aí o professor Alexandre, que é expert em Excel, numa planilha eletrônica, e ele vai me ajudar aí a fazer o orçamento. Nós vamos descobrir qual que é o orçamento aí da casa do professor Alexandre. Vamos ver se a gente tem algumas ideias de quanto ele gasta, para ver se as nossas contas e as nossas despesas aí estão próximas, mas é mais para vocês terem aí um repertório, terem aí uma propriedade para fazer a de vocês, com um exemplo que a gente vai colocar aqui do professor Alexandre, ou a gente pode fazer até a minha. A professora Silene veio aqui também, ela já colocou aí o orçamento da casa dela, ela tem 2 filhos adolescentes, ela colocou aí para eles. Então vamos lá. Então o professor Alexandre, que é expert em planilha, ele vai nos ajudar, mas não agora, já. Você quer falar alguma coisa? Mas sabe, Ilana, eu escutando você falar, isso não vale só para o nosso cotidiano. Quando a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, a gente também se programa. É tantos reais por dia que pode ser gastado com alimentação, tem o transporte, tem o local onde vai dormir. Então, isso daí, o que você está falando pode ser aplicado em várias outras situações. É muito interessante vocês prestarem bem atenção nisso. Essa disciplina, não só financeira, como a disciplina de tudo que eu venho falando do uso consciente de qualquer coisa, da lâmpada, da televisão, da água que a gente escova os dentes e deixa a torneira aberta. Esse uso consciente das coisas e essa disciplina é para nossa vida toda. Ah, sim. Não é só para hoje, não é só para passar dessa matéria. Sem sombra de dúvida. É para a vida toda. Então a gente está fazendo aí esse planejamento, mas como disse o professor, a gente pode fazer um planejamento aí para daqui próximos anos. No componente do professor Tony aqui do Centro de Mídias de Empreendedorismo, se eu for construir ou se eu for montar uma empresa, também eu tenho que fazer um planejamento, ou a nossa empresa, que é a nossa própria vida, também eu tenho que montar esse planejamento. É isso aí, né? Precisa desse planejamento e desse orçamento prévio para tudo. Para não sofrer mais, né? Assim, a gente dá uma sofre com pouco dinheiro. Exatamente, a gente tem muita resiliência, a gente tem que sempre ficar encaixando as coisas, vai dar, não vai dar, mas a gente sempre tenta procurar o bem-estar, né? Exato. Sempre buscando isso. Perfeito. Então vamos aqui para o próximo slide.
Você pode organizar uma planilha, então é o que a gente vai fazer agora, com os seguintes itens: receita, valores previstos e valores realizados. Então, nem tudo que é previsto é realizado. Algo de imediato ou algo de algum socorro pode acontecer e o realizado é diferente. Que é aquela reserva, né, que a gente sempre fala pra gente ter no bolso, uma promoção que apareça do nada e a gente quer muito, também a gente usa nesse dinheiro da reserva. Ou uma doença, algo que aconteceu, bateu o carro, foi furtado o celular e eu preciso ter um porque o celular é meu meio de trabalho. Então essas pequenas coisas que não estavam previstos no nosso orçamento, mas ele foi realizado. Então a gente vai tratar sobre isso. A receita, que é quanto eu ganho, o que entra aí na minha casa ou no meu orçamento doméstico, e o que sai, que são os orçamentos previstos. Esses orçamentos previstos, eles estão divididos aí em duas despesas, que a gente falou bastante. A despesa fixa e a despesa variável. E a gente vai falar mais disso. E os valores realizados, claro que eles podem ser também fixos ou variáveis, as mesmas despesas. Então eu vou inserir aí alguns valores na tabela para vocês completarem aí a planilha aí, o professor Alexandre. Antes disso, eu vou ler mais um pouquinho aí do que está no material de vocês. O material é o material de apoio ao planejamento e ao aprofundamento, que o professor de vocês tem acesso, vocês peçam para eles, tá? Propondo que vocês organizem um orçamento do próximo mês. Então, esta aula está acontecendo em maio, nós vamos fazer o de abril e de maio. Nós vamos fazer aí, ver se dá tempo, né, professor? Vamos ver. Abril sim. e maio. Se der tempo, a gente continua aí e faz o de junho. Se a gente gostar muito aí de ver, porque também dá tristeza, né? Dá tristeza de ver tanta conta para pagar. Propor que vocês organizem o orçamento do próximo mês, considerando as informações das cartas. Então, aquelas cartinhas lá que a gente leu, tinha multa para pagar e multa não é um valor previsto, não é um valor previsto, ele é um valor realizado se a gente atrasar. Então, aquelas cartinhas aí a gente tentou contemplar aí as compras que a gente fez a prazo, a gente tentou contemplar todas elas aí no nosso orçamento. Será importante verificar se incluíram os valores das compras parceladas, que eu acabei de falar, que devem entrar nas despesas fixas. Nas despesas fixas até o período contratado das parcelas. Então, se eu fiz em 3 meses, daqui a 3 meses, quando acabar, ela entra nas despesas fixas, mas depois ela acaba, né? Ela dilui. Uhum. Essa discussão é interessante para alertar todos vocês de que cada produto parcelado entra no orçamento nos meses subsequentes. Daí a importância do planejamento. Então aqui eu sempre venho falando aí de planejar. Conjugar aí esse verbo. Assim vocês poderão visualizar as despesas e não onerar aí as nossas receitas, não gastar mais do que a gente tem, que a gente costuma, né? A gente gosta. A gente gosta de gastar mais do que a gente ganha, porém não pode. Tem que tomar cuidado para não tentar mostrar uma vida que não é sua, né? Que assim, você pode estar andando com coisas chiques, mas você está devendo na praça e não consegue crédito para nada, né? Crédito imobiliário, Exato. Né? Então é complicado mesmo. E o nome sujo ninguém quer ter não, hein? A gente quer ter nome limpinho, a gente quer pagar nossas contas. Vamos lá, então a gente vai para o Excel, vou pedir para o diretor espelhar aí o Excel, o professor Alexandre vai estar aí. Então. Tá lá, muito obrigada, vamos lá então. Então a gente tem aí a receita, a despesa e a reserva. A gente fez 3 colunas aí, que está ticadinho em amarelo. Essas 3 colunas, eu vou até chegar mais perto para tentar enxergar, porque a pessoa tá velhinha, não enxerga nada, ó. Então a receita a gente colocou o salário, né, que são os proventos. Dentro desse salário pode ter o 13º, que também entra como uma receita. Uma gratificação, você recebeu aí uma gratificação. Se você é vendedor também, as comissões entram como receita. Os bônus de também, metas, né? Os bônus de metas também entram como receita. Se você atingiu aí sua meta, ele entra como receita e é super importante. E caso assim surja algum imprevisto, você tem também o dinheirinho da reserva, caso você tenha guardado, né? A reserva, ela entra na receita.
Porém, essa receita a gente tenta não utilizar. Exatamente. Ela é fantasma. Ela é a gente não vai, transparente. A gente não vai ver ela, não. Exatamente. Então vamos lá. De proventos aí, professor, coloca aí pra gente mais ou menos aí quanto você ganha. A gente sempre vai estar colocando mais ou menos, não um valor exato com vírgula. A gente vai tentar fazer um valor bem mais ou menos. Então, eu não sei o quanto que eles sabem de Excel, né? Assim, então eu deixei uma planilha bem crua mesmo, só com as tabelas. Exatamente, né? Com que... Aqui na aula eu já expliquei bastante sobre Excel. E aqui, ó, se eles não sabem, eles podem formatar a célula para moeda corrente, tá? Ok, com 2 casas decimais. Exatamente. Mesmo a gente não usando, é bom sempre deixar 2 casas decimais, porque nós estamos falando de dinheiro. E aí monetário. basta colocar aqui um valor, por exemplo, sei lá, 5 mil. Exato. Então, um salário de 5 mil. Aí, ó, quando eu aperto o Enter, já automaticamente... aparece o R cifrão, vírgula 00. Perfeito. Exatamente, tá? Ok. E aí, quando eu quero fazer um total, então eu quero fazer uma somatória de tudo que seria a receita, concorda? Então, ó, tem o botão aqui autossoma, que ele já vai interpretar quais cédulas que eu quero somar. E aí, se não tiver nada aqui, R$0 nas outras células, ele não vai somar ele nada. não vai somar nada. Mas, Perfeito. por exemplo, se eu colocar R$50 aqui, ó, ele já soma lá ele embaixo. vai somar lá embaixo. Perfeito. Tudo bem? Perfeito. Mas a nossa reserva está zerada, a gente não tem Exatamente. Estamos montando agora. Alimentação. A gente gasta mais ou menos, uma pessoa que mora sozinha, mais ou menos aí quanto? Uns 400, 500 reais? 600, 700. Tá bom, 600, 700. E O que mais? De roupa. Esse mês de abril não comprei nada de roupa porque eu tô tentando economizar zerado aí com o vestuário. Então, zero. Condução. Condução dá uns R$200 de transporte. Pode ser aí o transporte público, pode ser gasolina, que tá cara, enfim. Eu não venho de carro porque eu acho que vou gastar muito mais. Então eu venho de condução. R$200. Luz, mais ou menos R$60. Luz, R$60 para quem mora sozinho. Gente, vocês que moram aí com responsável, se tiver mais irmão, provavelmente aí a conta de luz vai vir um pouco maior, né? Mais banho. Então, mais mas esse daqui é variável, né? Luz e água. Porque depende. A despesa é fixa, mas o valor é variado. Vamos lá. Água. 70? 70 de água. Aí o gás, o botijão, se a gente compra ou não. Nesse mês a gente não comprou, a gente vai zerar. Zero. Plano de saúde. O que é debitado já na minha conta lá é de R$103. 103. Que eu sou obrigada a ter, porque já é debitado da minha conta. Aí telefonia, pega celular e internet, uns 200... Com Wi-Fi 250, né? 250. Despesas não previstas. Aconteceu alguma coisa? Teve que comprar remédio, alguma coisa assim? Farmácia, essas coisas? Multas, que seja. Multa pode pôr, uma multa de carro aí, de trânsito, a gente sempre toma multa. Uns 200, uns 250. Pode pôr 200, porque aquele a gente anda aqui em São Paulo, tem radar toda hora, e aí sempre bate uma. 200 e compra parcelada. Esse mês é mês do Dia das Mães, né? Se a gente parcelou um presente... Que compramos mês passado, então... vamos supor que a gente deu um celular para a mãe, eu não tenho mais, minha mãe faleceu, mas eu dei o celular para minha mãe de R$2.700 e parcelei em 3 vezes de 900. 900. Tá aí, celular de R$900. Tá ok? Uma parcela de 3. Lembrando que eles precisam colocar isso de quantas parcelas foi feito, né? Eu tive pensando aqui, ó, esses de fixo, eu posso colocar de outra cor para ficar chamando mais atenção? O que você acha aqui da cor, sei lá... Pode ser azul, verde. Tá bom, azul. Azul, a cor do centro de mídias. Aqui, ó, pronto. Vamos lá colocar de azul, porque essa conta aqui vai... A telefonia também é fixo, né? Que não vai variar no mês. Não vai variar. O que mais que não vai variar? Acho que só, né? Porque água e luz depende do mês. Plano de saúde. Também não varia, tá também não varia. No então, ó, de fixo, certeza, você já tem aqui mais de R$1.000, ó. Para os próximos meses. Então vamos lá, então os valores previstos. Tá. Os valores realizar. Isso a gente respondeu os previstos, vamos fazer o realizado. Isso. O realizado pode ser que a alimentação, óbvio, que se a gente for a um restaurante com a nossa mãe, tudo pode ter aumentado aí. Então, esse vez desses 600 foi para 850,
valor realizado com alimentação. Eu quis um iogurte mais caro, eu quis um chocolate mais caro e eu tenho esse direito. A gente não está falando para vocês não gastarem, vocês têm que gastar. Sim, desde que esteja aí no orçamento. Vamos lá então. Vestuário, você acabou comprando uma bermuda, alguma coisa? Vou comprar uma bermuda de Tá bom, R$40, R$40. R$50. Tá Eu ótimo. vi, tava na loja, estava em promoção. Condução ficou 200 mesmo. 200 mesmo, não peguei carro de aplicativo, nem nada mais. Luz, 60. 60. Manteve, foi bem, todo mês é mais ou menos a mesma coisa. Água também, 70. Mas isso não quer dizer que todo mês vai ser isso, tá, gente? Isso pode E também nem é variar. valor exato, a gente está colocando em exato, mas sempre tem os centavos ali. Exatamente. Gás não acabou não comprando mesmo, porque ainda tinha meio Ok. botijão, né? O Plano plano de de saúde é o próprio 103. certo? Telefonia 250 com internet e tudo. Despesas não previstas. 200? 200. Gastou os 200? Gastamos 200. Tá bom, Até então. mais, né? Fomos na farmácia, compramos algum de higiene pessoal, foi até mais do que 200. Então, 300, tá bom? 330. Acabamos gastando um pouquinho a mais. Perfeito. E a parcela de 900 Não reais? tem como mexer. Aham. Então, o total, vamos lá de novo na autossoma. Perfeito. Ó, 2.773. Com compras realizadas. Exatamente. E aí a gente quer guardar de reserva 10% do nosso salário. Então, vamos começar agora a guardar. Então, ó, Sim. aqui, saldo anterior, zero. Tá E o- ok? E o, E aqui o investimento é 10%. Então, igual Aos ao 5.000. 5.000 vezes 10%, que é 0,10 ou 0,1? 0,10. Opa, 0,1. Então a gente vai ter aí R$500 guardando Pra guardar. por mês. Então aqui de novo eu vou somar e para fechar essa planilha desse mês, certo? certo. Então tá aqui. Lembrando que a gente pode colocar um total aí nos valores previstos e nos valores realizados e ver a diferença. Ah, um total Do que a aqui? gente gastou a mais. Ah, exato. entendi. Um total aí Então vamos lá. Total. Então do aqui. que estava previsto aí, porque a gente gastou mais, né? A gente fez aí Olha umas só. extravagâncias. Olha só, a gente gastou quase 400, mais de 400 reais. Não, quase 400 reais, né? Gastamos quase R$400 a mais, lembrando que esses dados são fictícios, gente. É para uso pedagógico, é para uso da aula de hoje. Porque provavelmente tem mais despesas, só que a gente não tá. Provavelmente a gente selecionou aí algumas que As principais. consta no material, que consta aí na gente, no nosso escopo aí da cabeça agora, né? Mas deve ter mais aí, claro, né? Sempre tem. Bom. E aí essa é só uma ideia para vocês, né? Opa, Lógico que vai ter mais ideias. mas sabe o que eu tô notando aqui, professora Ilana? Que aqui, ó, mesmo juntando o que eu gastei com a reserva, ainda vai sobrar um pouquinho do nosso dinheiro. E pode deixar na conta porque ele vai embora, porque a gente sempre vai precisar pagar algumas coisinhas extras. Então, tá bom. Então vamos lá, e vai sobrar mesmo, tá, gente? E é para sobrar para ter aí essa reserva aí no próprio banco, que não tá nem no nosso transparente, no nosso fantasma, é para ter esse dinheirinho. Eu gosto de ver minha conta sempre com saldo, você também? Sim. Eu não gosto de ver conta zerada, não, eu gosto de ver ela sempre carregada de dinheiro. Então, e vamos pegar essa planilha de base com orçamento de abril para fazer a de maio, Vamos certo? fazer a de maio. Então, como que vocês fazem se vocês querem copiar e colar em outra planilha? Olha só, vai ser em outra planilha ou posso abrir uma nova aba? Uma nova aba. Ah, então tá bom. Então aqui, ó, eu clico nesse maisinho aqui embaixo, ó. Tá vendo esse maisinho aqui? Então eu clico nesse mais, apareceu planilha 2. Eu já posso renomeá-la, tá? Coloca já maio. Então, orçamento maio. Perfeito. Então aqui, essa aba chama orçamento maio. Como eu vou pegar com base aqui em abril, da linha 2 até a linha 14, eu vou selecionar, eu vou copiar, tá vendo que ficou pontilhado? E aí eu venho aqui no orçamento de maio E vai colar. e eu vou colar ela aqui. O que é? Tem fórmula? Melhor não, melhor copiar. Então tá bom, então vamos lá. Copiar sem a fórmula. Então vamos. Isso pode acontecer com vocês, ainda bem que aconteceu. Aham. Então aqui. Cola.
Tá? Vai ter que colar de um por um, tá, gente? É só até antes da autossoma, tá? Porque a fórmula é a autossoma. Então, mas você vê, é rápido, É rápido. tá? Não tem Copiar muito... as despesas, os valores previstos e os valores... Uhum. E para sempre encaixar os valores, é só dar um duplo clique aqui na coluna, tá vendo que eu tô fazendo? Perfeito. Então, aí o texto já se encaixa automaticamente, tá? Tirando esses valores realizados aqui, pronto. Só porque eu falei, né? E aqui a reserva. Também aqui. podemos copiar a reserva, selecionar ela, Ctrl+C, Ctrl+V. Acho que isso todos eles sabem, né? Ou para quem é um pouco mais desconfiado, você pode, você tem aqui no inserir ou você pode clicar com o da direita aqui, tá? Copiar e colar, tá vendo? Opa, copiar e colar. Ou você pode fazer o Ctrl+V. que é o mais rápido, né? E aqui embaixo você já sabe que é a autossoma. Daqui, então esse aqui seria o total, né? Opa! Ó, você tá vendo que desconfigurou, entre aspas, né? É só ajeitar aqui no tamanho da fonte, tá? Perfeito. A gente está usando fonte grande para todos vocês conseguirem enxergar, mas Exatamente. nem tá? é necessário usar fonte tão grande, né? Tá, aqui também é autossoma, né? Isso, aqui é autossoma. E conforme a gente vai alterando os valores aqui, automaticamente ele já muda. Altera embaixo, sim. Exatamente. Então vamos para maio. Então aqui estamos em maio, tá ok. Então em maio, aqui O é salário total. não mudou. Total. Poderia, né? Mas não muda. Mas vamos falar que teve uma gratificação, alguma coisa Vamos assim? ver, uma gratificação. Vai, a gente de bateu a 1.500. meta e a gente ganhou 1.500 a mais. Olha que legal. Ótimo. 1.500. Tá ok? Olha só. Tá vendo que já mudou direto aqui, ó? É. Já mudou direto aqui no investimento. Era 500, lembra? Sim. Agora vai para 650. 650. Tá, deixa eu só... Que é a nossa reserva, é a tabela de reserva, gente, que ele estava olhando, tá? É 18, né? 18 a fonte. Tá aqui. E por conta disso, vamos falar que a gente deu uma... Um up na vida. Não é um up, mas a gente deu uma abusada, assim, nos gastos. Então vamos lá. E aí vamos ver o que acontece. Vai que a gente tem que usar a reserva, né? É. Aí a gente também vai ter toda essa operação. Então, em despesas não previstas, que a gente vai dar aquela abusada, que a gente compra. Pode ser. roupa. Vamos colocar em roupa, na alimentação. A gente acaba comendo mais, indo em mais restaurantes, ou no entretenimento e no lazer. Como a gente recebeu aí um bônusinho, uma gratificação, a gente abusou aí no nosso lazer, no valor aí. Se a gente ganhou 1.500 de gratificação, nós abusamos aí do lazer no valor de 350, 400 reais. Então eu vou ter mais uma. Despesas previstas. Ou mais uma e já ensina como eles fazem. Ah, tá bom. Para colocar mais uma linha nessa mesma tabela, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma linha e vou pedir com o botão da direita para inserir uma linha. Exato. Tá vendo? E aqui eu vou colocar entretenimento. Pode Pode ser? Entretenimento. Só que como isso aqui não é despesa fixa, eu vou deixar ela com cor normal aqui. Tá ok? E para o entretenimento, sabendo que a gente ia ganhar esse bônus, a gente tinha reservado quanto desse bônus? Uns 300 reais. 300, dessas gratificações. 300 reais. E eu queria agradecer muito, professor Alexandre, mas nosso tempo é muito curto. E aí, para a próxima aula, você sabe ler boletos? Então a gente vai aqui apresentar para vocês como se lê um boleto para a gente não pagar juros. Ninguém quer pagar multa, né? Então para a próxima aula, você sabe ler boletos. Então o spoiler aí da próxima aula é sobre boletos bancários. E eu vou deixar sempre o Agora é com vocês, que eu deixo aí um exercicinho. Podem printar, resolver aí no diário de bordo de vocês. O mural da professora, então nós entramos no desenvolvimento e o que vem por aí, o resto do desenvolvimento, que é o nosso boleto bancário. A gente vai falar aí sobre
o boleto bancário, as contas de consumo. Professor, muito obrigada pela sua visita. Eu que Tá sempre agradeço. convidado aí no nosso componente aí, né? Educação Financeira em Conexão. Então, ok. Foi um prazer, professora Ilana. Então, até a próxima. Não esquecem de avaliar nossa aula. Obrigado, gente.